E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à análise da partida de número 11 do Campeonato Mundial de 2024. Hoje nós temos Gukesh com as peças brancas jogando contra Jing Liren com as peças pretas e o Gukesh abre com o cavalo em F3. Temos D5 e da última vez que isso foi jogado, o Gukesh jogou peão em G3. No entanto, agora ele surpreende jogando C4, que é o gambito hatch. A ideia aqui é que o Ding tem jogado muito para empatar, ele não está pressionando posições onde ele estava melhor, e a ideia do Ding, provavelmente, a estratégia do match do Ding, era tentar levar para o desempate, onde ele é o jogador favorito nas rápidas. No entanto, hoje o Gukesh traz um gambito para a abertura. Começamos com esse gambito hatch, que o Ding avança o peão. A ideia seria que se o Ding, por exemplo, aceita o peão sacrificado aqui, o simples D3 recuperaria o peão muito rapidamente. Um lance como B5 é muito ruim por conta do enfraquecimento de casas claras na ala da dama e as brancas já teriam uma clara vantagem. Então o Ding vai para a linha principal avançando o peão e nós temos B4 por parte do Gukesh. E o lance do Richard Hatch liberando para poder flanquear o bispo de maneira um pouco mais agressiva e pressionar o peão da casa de D4, ao mesmo tempo pegando bastante espaço na ala da dama. O Ding joga o lance C5, tentando solidificar o seu peão central, e temos o lance E3 por parte do Gukesh. Essa daqui é uma posição que surpreendeu pra caramba, ninguém esperava que o Gukesh fosse trazer um gambito assim no campeonato mundial, e essa é uma posição basicamente do gambito Blumenfeld, exceto que com as cores trocadas. Gambito Blumenfeld, para quem não conhece, é um gambito que o jogador de pretas pode jogar contra D4, onde ele joga, por exemplo, cavalo em F6, C4 E6, né? E depois, por exemplo, do lance cavalo F3, ele joga C5 e B5. Então, esse é um gambito bem famoso, bem estudado, jogado em alto nível, que estava em alta lá para os anos 1920, por aí, que o Gukesh traz com as peças brancas, né? Nessa posição, o Ding ele pensa por 38 minutos e ele decide pelo lance cavalo em F6, não entrando no gambito. Para quem não entende, né, o gambito aqui seria aceito caso você capturasse o peão de E aí você, depois de peão de F, toma para poder jogar D4, capturasse o peão de B, e não existe nenhuma maneira clara do jogador de brancas recuperar o peão de B. No entanto, o jogador de brancas tem muita compensação, ele fica com bastante espaço no centro, uma vantagem de desenvolvimento. Às vezes ele até mesmo joga peão em A3, permitindo que o jogador de pretas troque o seu peão extra para poder desenvolver o bispo, e aí o jogador de pretas não pode nem movimentar o peão de E, porque senão o bispo toma F8, tira o roque, e as pretas ficam completamente escravas de um desenvolvimento passivo, como o bispo em G7, cavalo F6 e roque, enquanto as brancas vão assumir total e completo controle do centro do tabuleiro. Então, por exemplo, essa daqui seria uma posição de gambito aceito, onde brancas têm basicamente tudo que querem e o jogador de pretas tem um peão e muita defesa para rolar. Então o Ding ele pensa por mais ou menos uns 40 minutos, mostrando que ele foi muito pego de surpresa, e ele não aceita, ele joga cavalo em F6. Né? Aqui, o Gukesh ele joga para a linha de preparação, ele joga instantaneamente, ele já tinha preparado isso, ele joga o A3, simplesmente apoiando o peão de B. Então agora não tem mais um gambito sendo oferecido por parte do Gukesh, ele apenas defendeu o seu peão. E o Ding pensa mais 22 minutos aqui antes de decidir pelo lance bispo em G4, que não era a maneira mais precisa de seguir. A maneira mais precisa do Ding seguir, segundo aqui a análise do computador, é o lance cavalo em C6, que é um lance bem difícil de fazer, porque você está deixando as brancas ganharem espaço com o tempo no cavalo. A ideia não seria tomar o peão de C, né, já que a captura do peão de C, de fato, aceitando aqui o gambito do Ding, levaria a uma posição onde brancas têm essa estrutura meio esquisita, né? Aí pretas vão poder jogar o E5, vão poder ter bastante espaço no centro, mas sim jogar um B5 pegando espaço e chutando o cavalo. Depois, por exemplo, de cavalo em A5, parece que as brancas têm vantagem, mas a verdade não é essa. A verdade é que esse cavalo ele é bem forte. Ele tá pressionando o peão de C, ele tá em diversas situações ameaçando o B3, ele tá segurando o B7, que é um ponto de pressão ao longo dessa diagonal. E nessa linha, por exemplo, depois de um lance natural, como, por exemplo, um lance como bispo em B2, o Ding pode sim jogar para as ideias de bispo em G4 e E5 sem problemas, porque o cavalo fica segurando o peão de B7. Mas ele joga o bispo em G4 de maneira imediata. O Gukesh primeiro troca na casa de D4 para deixar esse peão como um alvo de longo prazo. Depois ele joga o H3, forçando aqui o Ding a uma escolha difícil. Mas basicamente, se você jogou o bispo G4, você tem que tomar o cavalo, né? Senão, por que mais você jogaria um lance como esse? Então nós temos bispo por cavalo, dama por F3, ameaçando o peão de B7. Daí a diferença daquela outra linha onde a gente teria um cavalo segurando o peão. Esse lance dama em F3 perde parte da força.
e o Ding defende o peão com dama em C7. Nesse ponto do match, nós estamos aqui no 8º lance e você vê o relógio. Dá pra ver a situação do relógio aqui. O Ding tem 51 minutos, enquanto o Gukesh tem 1 hora e 59. É uma vantagem muito grande no relógio e essa daqui é uma posição crítica que vai definir muito do que teremos nos próximos lances. O lance aqui pro Gukesh não era óbvio, nem um pouco, mas era um único lance que retém a vantagem, é o lance C5. E a razão pela qual esse lance é bom é porque a sua vantagem de brancas é o par de bispos. E você precisa que os dois bispos joguem muito bem nessa posição. Ao jogar o lance C5, por exemplo, você assegura uma casa para o bispo aqui na casa de B5, ou no mínimo na casa de C4, né? E basicamente você tem esse par de bispos bem forte na posição e te permite jogar mais agressivamente. Então, vamos dizer que o A5 aqui por parte do Ding fosse jogado, que é um dos melhores lances da posição, se não o mais preciso da posição como um todo, nós poderíamos desenvolver com cheque e fazer o roque muito rapidamente. Então, depois de cavalo C6, as brancas podem fazer o roque. Parece que está sacrificando um peão, mas a recuperação do material depois é muito simples, né? Então, por exemplo, peão toma, bispo em B2, e se o jogador de pretas for muito ganancioso, sai tomando peão, a desvantagem de desenvolvimento das pretas vai custar muito caro, porque ó, brancas já desenvolveram tudo, já tem torres conectadas, o rei seguro, e pretas estão jogando o rei no centro. Então o jogador de pretas teria que finalmente começar a desenvolver, jogando, por exemplo, um E5 ou um E6 para poder tirar o bispo. Brancas poderiam tomar em B4 e o par de bispos se prova, né, bem forte nessa posição, bem como essa maioria de peões na ala da dama. E basicamente o Gukesh teria uma leve vantagem pelo restante da partida e o Ding teria que segurar isso daqui jogando de maneira defensiva por muito tempo até conseguir algum grau de igualdade. No entanto, mesmo tendo mais de 1 hora de vantagem no relógio, o Gukesh pensa pouco e ele joga rápido. Em 5 minutos ele joga o lance D3, que é um lance que posicionalmente falando deixa a posição dele muito mais difícil de jogar. Justamente porque a vantagem dele de ter o par de bispos não é mais aquela baita vantagem. Você vê? O bispo agora tá mirando o peão, e o peão de D3 pode se tornar um alvo de longo prazo. Então, o Gukesh ele fez uma preparação, assumiu uma vantagem, mas a posição igualizou, e agora pretas não estão tão piores mais, mas ainda, assim, talvez tenha uma vantagenzinha das brancas de longo prazo pelo par de bispos. De qualquer forma, sinceramente, essa partida até então tá muito emocionante, porque o Gukesh veio com um gambito, assim, do nada, pegou o Ding fora de preparação, assumiu uma vantagem de 1 hora de tempo e levou para essa posição super interessante. Temos o A5 por parte do Ding, querendo bater aqui nessa, né, maioria de peões das brancas, gerar de alguma maneira algum enfraquecimento, e ele consegue, porque depois do B5 das brancas existe o enfraquecimento da casa de C5. O Ding vai para frente, ele joga cavalo em D7 para colocar o cavalo na casa de C5 e jogar para colocar os cavalos nas casas fracas. Agora, nessa posição, o Gukesh, por alguma razão, gasta 1 hora para poder desenvolver o bispo. Ele joga G3, mas ele demora 1 hora no lance. Ele não tinha tantos lances, né? Então isso demonstra um descontentamento com a posição, esse gasto de tempo. Mas esse match é muito estranho, porque toda vez que alguém ganha uma vantagem muito grande de tempo, o outro jogador devolve. Isso tem acontecido ao longo de todas as partidas e é muito consistente. Parece que o Gukesh demorou 1 hora só para dar a vantagem de tempo de volta pro Ding. Mas G3 é o lance natural, afinal de contas você não vai jogar com o bispo ao longo dessa diagonal. O medo do Gukesh era cavalo em C5, então ele joga esse G3, vem cavalo em C5, e o que o Gukesh provavelmente estava calculando é se cavalo em B3 era uma grave ameaça que eu preciso ficar de olho ou não. E ele decide, depois de muito tempo, que não. Ele decide por bispo em G2. Qual que é a ideia? A ideia é que cavalo em B3 seria um lance muito arriscado para o Ding fazer, apesar de que o Gukesh tomar essa decisão assim, de sacrificar material logo na abertura, sacrificar a qualidade por uma posição melhor de longo prazo, uma decisão extremamente adulta por parte dele, mostra que ele é um jogador muito maduro, que ele está entendendo bem as posições. Mas ó, cavalo em B3 ganha material. Tá ameaçando a torre, tá ameaçando o bispo. O único lance que defende os dois é o lance bispo em B2. Não tem outro. Mas antes disso, a gente joga dama por B7 ganhando um peão, ameaçando a torre, então você é forçado a tomar. Depois a gente joga bispo por G7 novamente ameaçando a torre, você é forçado a tirar a torre daqui. Bispo cheque, forçando você a cobrir. E agora bispo em B2. Então por mais que essa vantagem material por parte das pretas se estabeleça, no meio do caminho as brancas ganharam um peão de B. E ao ganhar o peão de B, o par de bispos não somente começa a jogar mais, como também os dois peões passaram. Então agora tem 2 peões passados, conectados, e o Ding, por mais que teria vantagem material nesse tipo de linha,
provavelmente, né, tá numa posição pior. A verdade é essa, é muito mais difícil jogar de pretas. Ele teria que jogar para tentar segurar um empate, tentar montar um bloqueio aqui nas casas escuras pros peões, e é relativamente difícil de fazer isso de pretas. Então o Ding ele não vai para a ideia que ganha material cavalo B3, e ao invés disso ele joga cavalo de F na casa de D7, ameaçando o lance cavalo em E5, que ao mesmo tempo dá um duplo na dama e no peão de D. E aí o peão de D fica ameaçado duas vezes, e a partida fica muito aguda, muito tática. E o Gukesh encontra o único lance que defende, que é não defender. Aqui o Gukesh joga o roque, é o único lance da posição, e quando vem cavalo em E5, ele defende com dama em F4. Cravando o cavalo de E, então esse cavalo não pode capturar porque pendura a dama, e ofertando o peão de D com o cavalo de C, porque a dama tem um contra-ataque no peão de D4. O Ding então defende o peão de D4 com torre D8, e o Gukesh joga a torre em D1, defendendo o peão. Pode parecer que o jogador de pretas pode apenas capturar, afinal de contas o cavalo vale menos do que a torre, mas lembre-se da cravada. Então se cavalo de C toma D3, né, aí torre toma D3, você não pode tomar de volta. Então nessa posição, o Ding poderia jogar um lance como, por exemplo, dama em B8, né, lidando com a cravada e ameaçando ganhar o material. Tipo um lance como dama em B8, lida com a cravada, o cavalo não tá mais cravado agora que a dama está defendida, e renova a ameaça de tomar aqui em D3. E de fato não tem defesa. De fato não existe nenhuma defesa por parte do jogador de brancas ao peão de D. No entanto, né, isso gera aqui algumas complicações, porque o rei continua no centro, e é uma posição difícil de jogar, e as brancas teriam sim compensação pelo peão. Então ele joga G6, que acaba sendo um erro na posição. Ele não vai capturar o peão, ao invés disso ele resolve desenvolver. O G6 ele também ajuda para uma ideia de H5 e bispo em H6 prendendo a dama. Temos A4 por parte das brancas, o Gukesh encontra o lance crítico de defesa, e agora se você vai para aquela ideia de dama B8, né, e agora você renova uma ameaça em cima do peão de D3, o Gukesh teria torre em A3 defendendo o peão. Então, ao invés disso, o Ding joga H5, indo para uma ideia de bispo em H6 que prende a dama, ou pelo menos, né, força essa dama a uma casa super desconfortável como a H4, e leva a uma posição onde, por exemplo, o bispo ele seria trocado e o cavalo de D3 cairia. Então vamos dizer que um lance aleatório por parte do Gukesh, a ameaça é bispo em H6, dama em H4 para não perder a dama, bispo toma bispo, torre toma e qualquer um dos cavalos por D3, né, mas o melhor cavalo de E. Ameaçando D3, ameaçando o peão de F2 e tá tudo caindo aos pedaços. Então, novamente nós temos uma posição crítica e o Gukesh encontra o melhor lance, o lance da máquina, agora já na pressão de tempo. Agora eles já estão no lance 16, o Gukesh com 20 minutos no relógio, ele precisa jogar, ele tem mais ou menos 1 minuto para fazer cada lance. E ele joga, e eu digo 1 minuto para fazer cada lance, até chegar no lance de número 40, que é o controle de tempo onde eles recebem mais tempo, né? Mas o Gukesh joga B6. Porque ao mesmo tempo a dama tem que segurar o cavalo que tá caindo, como ela também, né, tá sendo ameaçada pelo peão de B. Então dama por B6 não é uma opção. Nessa posição após o B6 do Gukesh, o Ding tem que decidir entre duas opções. A dama não pode, obviamente, capturar o peão, porque senão pendura o cavalo, então ela precisa ficar mantendo a defesa do cavalo, e só tem duas casas que ela faz isso. Ela faz isso em D6, ela faz isso em B8. Se dama em B8, por exemplo, o jogador de brancas poderia sacrificar o peão de D por atividade, e a posição não é tão clara na verdade. O computador aqui ele pede por dama em D2, na verdade entrando no duplo cavalo em B3, e a ideia seria que depois de um lance como dama em B2, né, você deixa o adversário capturar a torre, mas você joga para o cavalo tá preso, você não precisa retomar imediatamente, você joga, por exemplo, para bispo em F4, e agora você tem os dois bispos extremamente ativos, e a posição, na verdade, é um pouquinho melhor para as brancas, né, apesar da desvantagem material. Então, o Ding decide pela ideia de dama em D6, que acaba entrando nesse golpe do bispo em A3, que é um lance ótimo na posição, que tá cravando o cavalo à dama, e gera, então, uma casa para a dama depois do bispo em H6. Olha, vem o bispo em H6, você tem bispo toma cavalo com o tempo na dama, quando a dama retoma, dama em E4, que é uma casa que você não tinha antes com o cavalo aqui em C5. E a posição resultante após o dama em E4 é uma posição onde tem muita pressão aqui nos peões de B. O peão de B6 está caindo por parte, né, das brancas, e o peão de B7 está caindo por parte das pretas. O jogador de pretas ainda tem o problema do rei no centro. Então, cavalo em C6 defendendo o peão de B7. Nós temos agora cavalo em A3 por parte do Gukesh, desenvolvendo, conectando torres, sacrificando o peão de B6, porque se você toma o peão de B6, é muito difícil você manter esse peão. A gente tem, por exemplo, torre B1, depois de dama em C7, a gente tem muita pressão aqui, ó, em cima do peão de B7. E a ideia, na verdade, para as brancas recuperarem o peão, é uma ideia muito interessante. A ideia é torre B5, pressionando o peão de A,
E vamos dizer que o jogador de pretas aqui faça o roque, a gente tem uma ideia de jogar depois algo como traz a outra torre, né, quando o adversário defende. A gente joga algo como, por exemplo, dama em E2, e a ameaça é toma o cavalo, seguido por toma o peão. E o Cash, ele com certeza recuperaria aí o seu peão. Se o cavalo sai, a pressão em cima do peão de B7 ela é enorme. Então, nessa posição depois do cavalo em A3, o Ding ele não deveria tomar o peão, nem tá pensando em tomar o peão. Mas ele vai lá e joga a torre D7, ele super protege o peão de B, sinalizando que ele tá querendo, na verdade, tomar o peão de B6, super proteger o peão da casa de B7 e jogar de boas com o peão a mais, né? Pegar o peão, sair correndo e ir embora. Nessa posição, a melhor linha para as brancas seria jogar dama em E2, certo? Por quê? Depois de um cavalo em B4, por exemplo, para poder capturar o peão, né? Depois de um cavalo em B4 para poder tomar o peão e eliminar as ideias de torre B1, teria cavalo em C2 defendido. E se você joga, por exemplo, dama por B6, né? A gente teria torre em B1, cravando o cavalo, o próprio cavalo por B4 agora imediatamente seguido pelo torre B1, qualquer que seja a vantagem é das brancas. Mas o Gukesh ele não acha a maneira mais precisa, ele joga cavalo em C2 direto, dama por B6, torre B1 em dama em C7 e parece que o Ding pegou um peão e saiu correndo, né? O Ding ele pegou um peão e vazou, ele tá com um peão extra e não é tão claro como que o Gukesh vai recuperar o peão de B. Temos torre B5 por parte do Gukesh, aquelas mesmas ideias que a gente já comentou, querendo jogar para a torre B1, pressionar o peão da casa de B7, o Ding faz o roque, e agora o Gukesh joga cavalo em A1, sinalizando que ele quer pressionar os peões através do lance cavalo em B3, que ao mesmo tempo pressiona o peão de A e pressiona o peão de D. O Ding apenas joga o lance torre na casa de B8, super protegendo o peão. Temos cavalo em B3, pressionando o peão, e nessa posição o Ding consegue manter o seu peão extra se ele encontra um lance muito difícil de jogar. Ele precisa super proteger o cavalo, ele precisa que esse cavalo esteja protegido, ele precisa jogar torre em D6. Porque, tendo o cavalo seguro, ele pode avançar B6. E não tem problema a partir daqui, nessa posição, para as pretas. Pretas, na verdade, estão com o peão extra, vão permanecer com o peão extra. Algo como torre B1, ainda vai levar um torre em E6, depois um B6 segurando tudo, e tá tudo certo para as pretas. No entanto, o Ding joga E6, que é uma gafe. Esse lance imediatamente perde um peão direto e reto para cavalo em C5, um duplo na torre, porque o cavalo não está super protegido e ele é um ponto de pressão. Depois de torre em E7, cavalo por B7, ganhando o peão de volta, gerando o peão de C passado e vencendo o jogo para o Gukesh. O Gukesh viu isso? Não viu, ele jogou torre B1. E agora já era, cavalo em B4 segura tudo. Por incrível que pareça, cavalo em B4 segura tudo. Só que nessa posição, Ding Liren, com 7 minutos no relógio, pensa por um total de 1 segundo e joga o lance dama em C8. E aqui eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você encontre a sequência vitoriosa para Gukesh do Marajo, que simboliza a máxima: quem não faz, leva. O Ding jogou para empatar tantos jogos, teve tantas oportunidades de jogar para vencer e não jogou, e agora, ele achando que segurar o empate seria o suficiente, ele leva o lindo, eu espero que você tenha encontrado dama por C6, que vence uma peça diretamente, e nessa posição, Ding Liren abandona a partida porque capturar de volta de dama não seria possível, porque perde a dama para bispo, toma dama, capturar de peão também não seria possível, porque depois de torre por D8, a dama está cravada ao rei. Existe aqui uma vitória forçada de material por parte das brancas, e depois de, por exemplo, dama toma torre, torre toma, o jogador de brancas possui um cavalo a mais, e a partida vai para Gukesh. Agora o match tem um favorito. Depois de tantos empates, finalmente temos um favorito. Eu espero que você tenha curtido essa partida, esse vídeo. Deixa um like se curtiu, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!